Vamos dar uma conversada nesse período que a gente está em casa, de quarentena, cuidando da saúde, cuidando do próximo, tá? Um pouco de empatia nesse momento que a gente está vivendo. Não vamos descuidar dos estudos, tá? Então, a gente está aqui gravando esses vídeos para que vocês estejam tendo um acompanhamento em casa do assunto que vocês estão vendo no colégio, para que vocês não se sintam sozinhos e para que vocês saibam que a gente está aqui também com vocês, tá? Primeira coisa que eu quero lembrar vocês, a gente começou o capítulo 2 e o capítulo 2 ele se inicia com substâncias simples. Arthur, eu estou confundindo muito o que é uma substância, o que é uma molécula, o que é um elemento. Vamos por partes, tá? Primeira coisa que você tem que lembrar, uma substância simples é aquela formada por apenas um único elemento químico. Em suas moléculas, tá? Para quem não lembra o que é um elemento químico, galerinha, isso é muito fácil. Elemento químico é o que vocês têm na tabela periódica, descritos, certo? E aí você só tem que lembrar uma coisa com relação aos elementos químicos. Ou eles são escritos com uma letra maiúscula só, como a gente tem o exemplo do potássio, que só tem um K maiúsculo, ou você vai ter uma maiúscula e uma minúscula, como por exemplo o cálcio, que é um Ca. Aí vem a dica. Quando você tem uma substância simples, você vai ter apenas uma única letra maiúscula escrito na estrutura da substância. Vê como é bem fácil. Se você olhar o gás oxigênio, vamos pegar nosso exemplo, o gás oxigênio. Tão comum no nosso dia a dia que a gente precisa respirar para sobreviver. Ele tem na sua estrutura molecular o seguinte, ó. É apenas O2. O que significa isso? Significa que eu tenho dois átomos do elemento oxigênio ligados. Arthur, como assim ligados? Fica calmo que a gente vai ver isso mais para frente, a posteriori. A princípio, a gente precisa saber identificar que isso é uma substância simples, porque o que você enxerga aqui é apenas uma única letra maiúscula. Você só tem o O de oxigênio. Tá? Então, isso vai me dizer que eu tenho uma substância simples, como o gás oxigênio. Às vezes, um elemento químico forma mais de uma substância simples, como o oxigênio. Ele tem a capacidade de formar duas substâncias simples diferentes. Ele forma o O2 e forma o O3. O O3, que é o gás ozônio. Importantíssimo para a sobrevivência da Terra, a camada de ozônio, tá? Só existe vida na Terra porque existe a camada de ozônio. Senão, ó, lembra, os raios ultravioletas iam incidir direto na superfície do nosso planeta. E aí, o que é que a gente tem agora? Eu tenho um único elemento químico, ó, apenas o oxigênio, formando duas substâncias diferentes. Por sinal, eles têm propriedades físicas e químicas diferentes. Lembra que o gás oxigênio tu respira, gás ozônio não. Isso aqui é um poluente muito comum em queima de combustíveis fósseis. Dentro do motor dos carros, isso aqui se forma também. É um dos índices que a gente utiliza para medir a poluição de uma grande cidade, por exemplo. Tá, mas e daí? Como é que a gente vai classificar isso? Quando isso acontecer, a gente chama essas duas moléculas, essas duas substâncias simples, de alótropos. Oxe, Arthur, peraí. Então quer dizer que quando um elemento químico forma duas substâncias simples diferentes, a gente chama isso de alótropos, né? Exatamente. Isso é a definição de alotropia. Só o oxigênio faz isso, Arthur? Não. Tá? A gente tem outros elementos químicos que fazem isso também. O principal é o carbono. Lembram dele, né? Carbono que a gente falou tanto quando falou de química orgânica. Todos os compostos orgânicos têm carbono, formando cadeias, que a gente chamou essa propriedade de catenação. O carbono vai ter a capacidade de formar o carbono grafite, que a gente representa assim, ó.
grafite ou então grafita, tanto faz. O carbono diamante, melhor amigo das mulheres. O carbono nanotubo, futuro da construção civil. O carbono chamado de fulereno. O carbono chamado de buckball. Então, o carbono, ele tem várias formas alotrópicas diferentes. O que importa é que você tem substâncias químicas diferentes, substâncias simples diferentes, todas formadas pelo mesmo elemento químico, e eles apresentam propriedades diferentes. Por quê? Porque o arranjo molecular é diferente. Se você olhar para o O2, o gás oxigênio, ele é só 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Então, essa estrutura daqui, ó, ela é a estrutura da molécula de O2, do gás oxigênio. Isso é importante que vocês se lembrem. Uma molécula, ela é composta por 2 ou mais átomos ligados. Já o gás ozônio, a estrutura molecular dele é diferente. Você vai ter 3 átomos de oxigênio ligados. Então, essa daqui é a representação da minha molécula de ozônio, que é o O3. Então, eu tenho uma estrutura molecular completamente diferente da estrutura molecular do O2. Quando a gente olha, vou dar 2 exemplos aqui, tá? Porque essas estruturas são bem mais complexas. Quando a gente olha para o carbono grafite, a estrutura molecular dele vai formando pequenas estruturas hexagonais, que a gente chama de escamas de grafite. Já o carbono diamante, esse aqui seria o meu grafite, tá? O mesmo que você usa para escrever no caderno. Já o carbono diamante, a estrutura molecular dele vai formar pequenas pirâmides, que são chamadas de tetraedros. A estrutura ela é completamente tetraédrica. Se você ligar os átomos de carbono na estrutura, você vai ver que forma uma pirâmide, formada por 4 triângulos equiláteros. Então, essa daqui é a estrutura do carbono diamante. Veja que a mudança na estrutura faz com que você tenha substâncias completamente diferentes. Essa aqui é um cristal, uma estrutura cristalina, extremamente rígida, e essa daqui não. Tá? Você não tem uma estrutura cristalina tão rígida quanto a estrutura do diamante. Galera, e aí, tranquilo? Nesse período em que a gente está em casa, em quarentena, cuidando da saúde, tendo um pouco de empatia com aquelas pessoas que vão ter mais dificuldade de passar por esse momento, não vamos descuidar dos estudos, tá? E aí a gente está aqui para fazer esse acompanhamento com vocês, só para dar uma pitadinha, um gostinho do que é que a gente vai ver durante essa unidade, tá? Esse capítulo 2, em Química, nos novos anos, beleza? Meu nome é Arthur Mota, sou professor de Química do Fundamental 2 do GE e estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Galera, olha só, no capítulo 2 a gente começa falando sobre substâncias simples e substâncias compostas. Vamos começar primeiro por substâncias simples, tá? São aquelas formadas por apenas um único elemento químico. Deixa eu te dar uma ideia do que seria uma substância simples. O gás oxigênio, o O2. O gás oxigênio ele é formado apenas por 2 átomos de oxigênio. Então aqui, ó, nosso gás oxigênio vai ter apenas 2 átomos de oxigênio ligados. Você tem um oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio. E quando isso acontece, quando 2 átomos estão ligados, a gente tem uma molécula. Quando você tem várias moléculas juntas, você tem uma substância. E quando a substância é composta por apenas um único elemento químico, a gente chama de simples. Beleza? Então, é bem fácil você distinguir isso. Às vezes, um elemento químico dá origem a 2 substâncias simples diferentes, como o oxigênio, que produz o gás ozônio, e o gás oxigênio.
O gás ozônio ele é diferente do oxigênio quimicamente, fisicamente e em todas as suas propriedades também. Enquanto a gente precisa respirar o gás oxigênio para sobreviver, o gás ozônio é um poluente. Você não pode respirar isso. Então, a molécula do gás ozônio ela é constituída por 3 átomos de oxigênio, enquanto a do gás oxigênio tem apenas 2. Tá? Isso é a ideia que vocês têm de moléculas simples, substâncias simples. E quando isso aqui acontece, quando duas substâncias diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico, a gente tem o que chamamos de alótropos. E aí na natureza, no seu livro, você tem vários exemplos de alótropos diferentes que seria legal vocês darem uma olhada. Deem uma estudada nesses alótropos que vai ser muito importante para a gente. Quando você tem mais de um elemento químico formando uma molécula, você tem o que a gente chama de uma substância composta. Aqui também é bem fácil de você entender a diferença de um para o outro. Na substância composta, você tem 2, 3, 4 elementos químicos diferentes formando uma substância. Um exemplo, C6H12O6, que vocês veem muito em biologia, que é a nossa glicose, que é formada por 6 átomos de carbono, C, que é o C6, você tem 12 átomos de hidrogênio e você tem 6 átomos de oxigênio, formando a estrutura molecular. E aí, ó, lembra de um detalhe aqui, tá? Esse númerozinho aqui embaixo é o que a gente chama de atomicidade. A atomicidade é o que vai me dizer quantos átomos de cada elemento químico formam uma molécula. Vê como é simples. Uma substância simples, átomos do mesmo elemento. Uma substância composta, átomos de elementos químicos diferentes. Beleza?